poderia fazer um monitoramento de uma lavoura à distância. E na última aula a gente falou um pouquinho sobre o contexto do surgimento histórico dos diferentes moléculas que existiam para controle, e hoje a gente vai tentar falar sobre alguns conceitos sobre o que é essa questão da aplicação de uma parcela do que a gente representa de tecnologia. Se a gente imaginar de 50 anos para cá, a agricultura ela aumentou de 40 milhões de hectares para 50 milhões de hectares a área plantada. Mas, no entanto, ou seja, teve um salto de área de 5%, 10%. Mas quando a gente vê com relação aos patamares de produtividade, as produções alcançadas nas diferentes lavouras, nós tivemos elevações de aumentos de 150%, 200%. Isso se deve a entre várias outras causas, né, que a gente chama de tecnologia empregada na agricultura, a fitossanidade, né, a forma de você minimizar os danos provocados por pragas, doenças e plantas daninhas, ela teve muitos elementos a favor do seu, né, desenvolvimento, graças a algumas questões, né, que é importante que vocês tenham ciência que não é só o fato das características que representam essa molécula. Se você for imaginar historicamente, né, com, né, o surgimento do primeiro herbicida em 1850, né, que foi o fermosulfato, o primeiro fungicida criado foi a cauda bordaleza em 1882, em 1939, o primeiro inseticida, né, que foi o DDT famoso, né? Naquele momento, o que se tinha como premissa básica de aplicação era lavar a planta. Então, era uma grande quantidade de volume de cauda, não se questionava a questão do uso de tecnologia de aplicação para otimizar essa questão da eficácia. Ou seja, quando se fala de tecnologia de aplicação, diretamente vocês têm que estar associado ao fato de vocês usarem como estratégia, a estratégia mais conhecida é a pulverização, de você reduzir uma matéria que é líquida em minúsculas partículas, gotículas, na verdade, né? Que aí vem a questão de conceitos de pulverização e atomização, quando essa molécula é muito pequena a ponto de ser, o tamanho dela ser dado em micrômetros, a gente chama isso de atomização, para você atingir o alvo. Então, de lá para cá, desde o surgimento dessas moléculas fitossanitárias para controle de pragas, doenças e plantas daninhas, muito se estudou no que diz respeito a essa trajetória dos veículos que nós temos de transporte, dos vários tipos de ingredientes ativos. Eu vou falar para vocês os conceitos, né, que a gente tem previsto no Brasil, que está regulamentado em lei, que é a questão de como a gente se refere a essas moléculas químicas, é agrotóxico, é defensivo agrícola, é produto fitossanitário ou não. Então, existe uma legislação de 2001 para cá, né, que a gente vai discutir a respeito disso mais à frente. Então, para a gente conseguir alcançar esses patamares de produtividade, de produção das culturas, sem dúvida alguma, que um dos fatores, um dos elementos, um dos componentes foi a questão do uso de produtos fitossanitários, que é tão malhado, né, pelos sistemas que a gente observa, ou então pela sociedade, pelos diferentes setores que até mesmo não conhecem a questão desse elemento que faz parte do que a gente chama de agricultura moderna, né, dessa agricultura que envolve o uso de insumos, né? Eu falei na última aula sobre a história dos agroquímicos, os agroquímicos divididos em fertilizantes e os fertilizantes químicos e os pesticidas dentro desse conceito, né? Que isso é uma das premissas do que a gente tem como formas de você proteger as plantas dos danos. Eu expliquei para vocês sobre danos e perdas e o significado disso. Vocês têm isso como um componente que vai favorecer a produção. Então, é claro que nesses insumos dessa agricultura moderna que a gente tem, se você, por um lado, você tem acréscimos de produtividade dentro de uma mesma área, se a gente for pensar de perspectivas, que a área não aumentou na mesma proporcionalidade que
os patamares de produtividade aumentaram para as culturas. A gente tem, com a implementação desses insumos, um aumento do custo de produção. Custos no setor produtivo, onde, ao invés de eu aplicar um herbicida, um fungicida, um inseticida, uma das questões importantes quando a gente fala de tecnologia de aplicação quando eu tenho, imagine uma lavoura com as suas linhas de cultivo, quando você pulveriza e as gotículas caem numa linha, né, nas linhas, e nessas linhas não tem o alvo, não tem a planta, sendo que essa planta vai ser afetada por um inseto, ou essa planta vai ser afetada por um micro-organismo, e você coloca essa molécula e não atinge, você está gastando isso, jogando fora essa molécula, você tem uma relação íntima com as questões de custo, né? Então, não quando a gente fala da aplicação dessas moléculas por essa via tão famosa que é via pulverização, não é uma relação de igual para igual. Então, se você tem 100 unidades de um esporo, de um fungo, 100 unidades de um determinado instar, de um inseto, você não aplica exatamente 100 moléculas para tentar atingir esses insetos, esses alvos. A gente sempre é uma quantidade infinitamente maior de moléculas, de gotículas que você lança, para que você consiga aumentar a probabilidade, e aí você tem talvez uma faixa de nível de eficácia do produto atrelada a uma quantidade de molécula que você joga nesse ambiente que não atinge o alvo. Então, a questão da tecnologia de aplicação como um elemento de incremento para a produtividade, que aumenta o custo de produção, se você não implementar, não racionalizar, não pensar sobre essa questão de atingir o alvo, você vai ter uma questão financeira relevante no decorrer do sistema produtivo. Então, ele tem a ver para depor a favor no que diz respeito, além das questões de contaminação de ambiente, né? Quando você tem uma deriva, quando você tem problemas em que as moléculas é aplicada no momento incorreto e que a molécula se degrada, fotodecompõe, não atinge esse alvo. Então, isso tem uma consequência financeira, considerando o que a gente sempre vem falando, a história da agricultura como agronegócio. Então, o resultado que você espera, você não vai conseguir alcançar, ou então ele vai se dissolver por uma questão no que diz respeito à fitossanidade, que é a pauta dessa aula, vocês não conseguirem cumprir com a aplicação de produtos desses insumos que a gente está se referindo. Então, para você reduzir esses gastos, né, é extremamente necessário um estado de atenção no que diz respeito, além de outros fatores, mas na aula de hoje é falar sobre a questão da aplicação dessa molécula e essa molécula chegar no alvo, né, que esse alvo, se você for parar para pensar, também é um outro complicante quando a gente pensa em fitossanidade, é que você tem o hospedeiro, em que a superfície dele é muito maior do que a quantidade de unidades do alvo, que, na verdade, se você quer fazer uma aplicação para controlar uma planta daninha, você tem que atingir a planta daninha, né? Então, é irrelevante o fato da molécula chegar ao hospedeiro, por exemplo, no caso de um herbicida. Então, são questões que você tem que parar para pensar sobre qual é a estratégia de aplicação necessária para que você atinja esse alvo, para que essas moléculas atinjam os esporos de fungos, as células bacterianas, atinjam o nematóide que está nesse solo. Então, a grande questão, quando a gente fala de tecnologia de aplicação, é como você vai transferir essa molécula nos diferentes estádios de desenvolvimento da cultura e ela atinja esse alvo, atinja esses organismos nocivos à cultura em grandes proporções, né, e que consigam reduzir. Então, a eficácia de um produto químico que você aplica nesse sistema, desse modelo de agricultura que a gente chama de agricultura moderna, a eficácia, a redução de gastos, ela está intimamente relacionada ao fato de você considerar essa proporcionalidade do agente nocivo versus o hospedeiro versus o ambiente. Né? Se você aplica no momento errado, você vai
colocar, vai haver deriva, vai desviar, vai contaminar lençóis freáticos, vai ter uma série de consequências ecológicas, sociais, na fauna e flora, vai ser prejudicada por essa molécula. Vocês sabem porque o livro Primavera Silenciosa, né, que vocês, daquela... uma autora, né? Primavera Silenciosa foi um livro que surgiu a partir do surgimento desse inseticida, o DDT. Então, ela é Primavera Silenciosa por quê? Então, quando se aplicava o DDT, você sabe que o DDT, quando ele surgiu, a pessoa que criou, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Mas, professor, por que o Prêmio Nobel de Medicina se é um produto químico contra insetos? Então, ele realmente era muito eficaz para controlar quem? O inseto que transmitia a malária. Você sabe que até hoje a malária é uma doença extremamente prejudicial para a humanidade em si. Muitas pessoas morreram e morrem por questões de malária. E a aplicação desse DDT era feita pelo quê? Por aplicação aérea, de aviões. E aí, no momento que aplicava isso, esse produto, para surgir esse livro, que eu recomendo, que é muito importante, né? Vocês, como agrônomos, não podem passar sem saber, porque se você for parar para pensar e ler o livro Primavera Silenciosa, ela em nenhum momento fala que não é para usar agrotóxicos ou produtos. Mas ela faz um questionamento sobre as consequências, se a gente sabe sobre todas essas tecnologias que a gente implementa na agricultura, as consequências do seu uso, né? Será que estamos fazendo, se nós estamos dominando todos os problemas e que nós conhecemos todas as consequências, que na época não se sabia. E aí ela, na verdade, ela era uma cientista, né? Rachel Carson, né? E aí ela questionava justamente se em alguns momentos existiam pássaros na região de pesquisa dela, e esses pássaros passaram a parar de cantar. Por isso que a primavera, o nome do livro é chamado de Primavera Silenciosa por causa dos efeitos que tinham do DDT, que já é um problema de tecnologia de aplicação, é um problema em que jogava a molécula fora por uma questão de inabilidade de reconhecer essa questão de atingir o alvo. E que hoje, talvez, a gente possa imaginar, a gente tem uma grande dificuldade do surgimento de uma nova molécula. Na verdade, nós temos combinações de fungicidas, misturas, momentos de aplicação, técnicas de monitoramento, né? Muita tecnologia envolvendo isso, mas surgir uma nova molécula quase que, praticamente, você não vê com tanta frequência. E isso, naquela época, ela teve uma consequência decisiva para que você entendesse exatamente as consequências dos usos dessas tecnologias. Então, a retirada, por exemplo, o DDT, se no momento ele era muito eficiente, veja, a pessoa que o criou, ele ganhou um prêmio Nobel, ele também, né, era muito eficaz, ele tinha uma consequência que o homem não dominava. Então, a partir desse modelo, né, do surgimento dessas moléculas, nessa escala cronológica, o homem passou a pensar mais no que diz respeito, o mundo, né, passou a pensar no que diz respeito à quantidade, à consequência da aplicação desse produto. Qual é o preço a ser pago por uma eficácia tão boa? Então, você não deixava de morrer de malária porque matava um inseto transmissor, que reduzia a quantidade de mosquitos, mas as pessoas morriam intoxicadas pelo DDT, câncer e todas as questões que vocês vão encontrar associadas à implementação dessa molécula do ambiente. Tá? Então, a gente sabe que de todos os produtos fitossanitários, o primeiro produto que foi criado foi em 1850. É claro que, se a gente for analisar, as pragas, elas são relatadas desde épocas bíblicas, né? Então, depois do nascimento de Cristo e antes, né? Você tem algumas passagens históricas da época da civilização romana, dos gregos, e o uso de várias moléculas, porque naquele momento eles tinham uma visão fatalista, que as pragas e as doenças que acometiam os plantios de trigo eram consequências dos demônios. Então, tanto é que pessoas morriam. Eles queimavam animais, sacrificavam animais para conseguir ter uma boa colheita, ter uma boa lavoura. E agora, do século XIX, que você tem algumas
bater o martelo para o surgimento, né, de uma série de moléculas e, obviamente, muito pouco se sabia das consequências dessas moléculas para o ambiente. Então, 1850 foi o primeiro herbicida, aí, depois, em 1882, foi um fungicida, que foi a cauda bordaleza, na região de Bordeaux, né? Em 1930, o DNOC, que foi um segundo herbicida que foi criado. Depois, né, um segundo fungicida, em 1931, para aí sim, em 1939, ser criado o primeiro inseticida, que foi o DDT, que eu estava falando para vocês, né, com esse contexto de ser um ótimo e eficaz, uma eficaz molécula que era aplicada, e que na verdade, a questão do DDT é um produto persistente, é um produto altamente tóxico, e que, na verdade, ela já remeteu à questão da aula de hoje, de um problema de tecnologia de aplicação que eu estou querendo colocar para vocês. Do homem não racionalizar uma forma de veicular essa molécula para que essa molécula atingisse somente o alvo, que no caso do DDT, o mosquito que transmite a malária. Depois, em 1942, teve o 2,4-D, que foi criado, depois o Zineb, em 1943, um fungicida, e aí começou uma correria, né, junto com Primeira, Segunda Guerra, até o pós-guerra, né, após a Segunda Guerra, você teve um grande avanço, ou então um desdobramento das fábricas de armamentos bélicos desses países, né, que nós tivemos, em que elas se transformaram em fábricas para a produção de produtos de agrotóxicos para serem utilizados na agricultura. Lembrando que em várias estratégias de guerra, herbicidas eram aplicados sobre as plantas para que o avião conseguisse ver o inimigo. Então, dessecava as áreas do Vietnã, de vários locais, com a aplicação de herbicidas. E a Revolução Industrial, que veio no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra, fez com que isso acontecesse. Tá? Então, nós temos vários exemplos desde 1850 até 1973 e assim por diante, até hoje, né, nós temos uma série de outras questões, outras combinações de moléculas ou surgimento de moléculas para uso para combater agentes nocivos na agricultura. E lembrar que essas moléculas surgiram a partir de um processo, elas existiam naturalmente, em que o homem produzia essas moléculas artificialmente através das fábricas, né? Então, muitas fábricas, elas conseguiam detectar, reconhecer isso em fungos, né? Reconhecer isso em plantas, reconhecer isso no ambiente, essa ação antifúngica, essa ação antimicrobiana, ou ação contra um inseto, né? Dessa molécula, e aí as indústrias copiavam e produziam artificialmente essa molécula, criando um novo fungicida. É claro que hoje nós temos uma legislação muito forte. Eu acho que eu falei sobre uma legislação, a lei sobre a criação de agrotóxicos na última aula. Na última aula eu falei para vocês sobre, eu fiquei refletindo um pouco sobre, falei para vocês, existe uma legislação muito rigorosa. Isso é um ponto para você registrar. Você demora muitos e muitos anos, até 25 anos, demora para você registrar uma nova molécula para uma empresa. Falei para vocês que existiam os dossiês agronômicos, toxicológicos, ambientais, para você poder registrar. E que a gente teve, nesse último governo, um grande avanço com relação ao registro, né? Então, quando você... número de moléculas que foram registradas. E aí eu falei para vocês, então se uma empresa registra uma molécula sem passar por essa lei, isso significa que está fora do Código Penal, né? Então, que isso é um elemento ilegal. Mas só que às vezes a gente tem... eu fiquei refletindo um pouco sobre essa fala da última aula, que eu considero também que a gente tem que considerar, às vezes, as deturpações que a gente encontra em todo o processo, né? A questão do direito, né? Às vezes, nem sempre quem tem a questão da lei, ela é justa para todos.
Então, às vezes, ela é muito funcional quando você tem um dinheiro, né, ou tem um interesse, ou ele tem um lobby muito grande que possa sustentar esse direito. E que não deveria ser dessa forma. Só gostaria de fazer essa adição, porque eu achei, que eu coloquei para vocês, né, se alguém tem uma grande registro de produto, então, porque seguiu as normas da lei, certo? A gente sabe que na política brasileira nós temos muitas situações que são extremamente questionáveis, né? Você ter, basta a gente pensar nas emendas parlamentares que existem, no toma lá da cá, você vota no meu projeto, você apoia o projeto de lei que eu estou colocando no Congresso, em troca você... Então, essas questões, elas ferem, né, as relações das regras éticas e morais que a gente conhece. Então, é um ponto que a gente tem que também considerar no que diz respeito a isso. Mas que não é uma coisa simples assim, né? Você não compra um direito, né, de registrar, e que é extremamente importante, eu fiz um convite para vocês, é extremamente importante vocês conhecerem, até mesmo para informarem a sociedade sobre esse processo de registro de produtos, de como que isso acontece, que existe uma legislação, que existe uma lei, que, né, patrocinar a candidatura, né, a licitação é sua, é exatamente isso, né? Então, às vezes, para os deputados ganharem uma emenda parlamentar que vai permitir construir uma ponte na sua cidade, consequentemente, manter na política, conseguir votos lá na sua cidade, no seu estado, então, vota a favor de algo que eles consideram, então, que não é em prol da sociedade. Então, é algo muito ilícito, muito sujo, né, dentro desse contexto. Mas isso era só uma brecha que eu queria falar, do que eu fiquei muito refletindo, né, fiquei refletindo, né, muito sobre o que eu falei na aula passada, tá? Então, na verdade, essa questão da data, precisar exatamente quando surgiram os primeiros agrotóxicos, existem algumas dessas iniciativas que foram criadas em que as pessoas passaram a entender um pouco sobre o surgimento e sobre a criação isolada de uma molécula e outra que o homem foi descobrindo no ambiente. Provavelmente pode ser que isso aconteça em outras frentes, em outras linhas de trabalho. Então, em 1882, existia uma questão muito pesada, que era a questão do banho nas plantas com essas caudas. Então, a agricultura, que no seu surgimento, né, nesse contexto, era estritamente familiar, em que as atividades agrícolas a família dava conta de conseguir fazer com todas as atividades. E com esse crescimento que eu falei para vocês de produção das áreas agrícolas, estudar e se conhecer tecnologias, as propriedades, até mesmo a própria denominação do agronegócio, a família ela não conseguiu mais sustentar e houve uma necessidade de terceirizar ou ter a atividade de contratação de outras pessoas. Então, houve um grande volume de trabalho para conseguir sustentar esse acréscimo de produtividade e as demandas que nós temos, a demanda da população, né? A gente sabe que quando a lei de oferta e procura, ela controla as relações de preço. Se existe uma demanda muito grande, significa que eu preciso produzir, e que isso tem muito a ver com a agricultura. Então, eu preciso produzir mais para atender essa demanda, para que ela consiga distribuir esse produto agrícola num preço justo, né? Então, agora esses dias eu vi alguns comentários que quem tinha soja guardada ia ganhar muito dinheiro, né? Então, essa questão da comercialização, e que eu acho isso perfeitamente saudável, né? Você está produzindo, né? E você tem um preço mais elevado possível. O mesmo movimento que nós temos de commodities para, ao invés de você atender o mercado interno, vou atender o mercado externo, porque vai dar um preço maior. Existe um custo que precisa ser pago, e eu falei para vocês sobre rentabilidade, né, do agronegócio. A gente paga por esses insumos, a gente paga pelas atividades que são de cuidado com essa lavoura, né?
É claro que a gente necessita muito industrializar e ganhar dinheiro com a indústria brasileira. Eu acho que a gente ainda está muito aquém desse processo, em que nós podemos ganhar muito mais dinheiro. Às vezes a gente oferece matéria-prima para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, e compra por 2, 3, 4 vezes a nossa matéria-prima que foi industrializada, que foi colocada num rótulo, num café que a gente manda, né? Então, isso são questões que eu acho que tem muito a ver com capacitação, que tem muito a ver com jogar para a sociedade, para o ambiente, mais agrônomos, mais profissionais capacitados, né? Que não pura e simplesmente vendam o seu tempo por dinheiro, por consequência de um salário, mas sim que sejam essenciais nos ambientes, nos espaços que eles estejam presentes e que estudem com profundidade as questões que dizem respeito àquilo que envolve a sua profissão, né? Então, às vezes, volta e meia, é claro que às vezes a gente, como profissional, a gente tem momentos de altas e baixas, né? Mas eu sempre manter essa paixão pela profissão, pelo que você escolheu, decidir isso é um ponto muito importante que que tem a ver com conhecimento, que tem a ver com estudo, que tem a ver com ciência, né, com pesquisa. Então, as famílias passaram a terceirizar o trabalho e aumentar a capacidade de operacionalizar equipamentos e iniciou-se um movimento de redução do volume de aplicação, né? Antes lavava a planta, então para que eu vou lavar a planta? Quando eu lavo a planta, imagine, lavar a planta não significa que você vai... É claro que você vai ter uma maior proporcionalidade, uma maior chance da molécula chegar ao alvo, mas o quanto que eu estou jogando fora? Quando uma lavoura, ela chega num estágio fenológico em que ela fecha, o estande de plantas, elas fecham, a gente sabe que nos sistemas atuais, às vezes a gente tem uma dificuldade de aplicar o produto no terço inferior, e é o terço que é o terço inferior de uma soja, que é mais afetado por uma série de agentes, de pragas e doenças. Como resolver essa questão com relação à tecnologia de aplicação? Às vezes eu posso ter as melhores moléculas, eu tenho na minha propriedade todos os insumos necessários, mas essa questão dessa maneira de como chegar essa molécula no meu alvo, que é o grande eixo, o grande X dessa questão. E quando eu falo disso, estou falando de regulagem, de bicos, de pulverização, estou na questão do volume de calda necessária para aplicar na superfície, com relação às misturas adequadas, o momento de aplicação, como que está o estado, a questão ambiental, né? Isso tudo vai influenciar sobre a eficácia desse produto. Então, começou-se em 1882 a discutir sobre como essas aplicações deveriam ser feitas. Em 1939, o DDT ele tinha diferentes finalidades, como falei para vocês, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, né? Ele é um poderoso inseticida para controlar a malária, e mais ou menos juntamente com esse momento, que era com o DDT, uma série de outras frentes da ciência foram abertas, como a questão do conhecimento e a importância do manejo integrado, manejo integrado no que a gente considera o sistema de produção como um conjunto de componentes em que você pode utilizar outras táticas de controle. E se você utilizar sempre uma mesma tática de controle, como a aplicação de uma mesma molécula, de um mesmo fungicida, isso faz naturalmente, não só dentro da minha área, dentro de micro-organismos fitopatogênicos, mas com pragas, com plantas daninhas, uma adaptação desse agente na natureza, no ambiente. Então, e isso é o que a gente chama, né, de um processo de seleção de populações resistentes, nesse contexto, que faz com que, dentro de um curto espaço de tempo, a molécula passe a ser ineficaz. Então, eu reduzo a eficácia dessas moléculas químicas. E, com certeza, vocês já devem ter ouvido falar sobre vários casos para plantas daninhas, vários casos para doenças, né? Você tem isso tanto para moléculas químicas quanto para plantas resistentes a essas pragas, ao ataque de praga. Lembrando que praga, no conceito do Ministério da Agricultura, né, do MAPA, é tudo isso, é doenças, plantas daninhas
e o que a gente chama de insetos, né? Na academia, a gente chama de os insetos, ácaros, todos os agentes macroscópicos, artrópodes em geral, eles que provocam dano, eles estão nesse conceito macro que a gente chama de pragas. Então, em 1962, como eu falei para vocês, começou-se, né, o livro da Rachel Carson, ele, né, o título dele é Primavera Silenciosa, que eu falei para vocês. Ele foi criado a partir de várias publicações, de vários artigos dessa autora, em que ela questionou, um dos elementos que ela questionou foi o fato de estarmos ou não, será que estamos fazendo, ou se nós conhecemos as consequências de todas essas tecnologias, as consequências positivas e as consequências negativas, que às vezes a gente cega, né? É igual o marido apaixonado, né? Ele é tão cego que ele não observa, ou a mulher apaixonada, né? Não vê que o marido está traindo, né? Então, você precisa ter uma visão muito objetiva, muito racional a respeito dessas estratégias que nós temos para melhorar, né, e corresponder às questões que envolvem o agronegócio, a empresa que a gente vê que é a agricultura. Então, ela não falou, né, para não usar, nos livros dela, ela não fala sobre usar ou não os produtos, né, os fungicidas, os inseticidas, mas ela apenas fez esse questionamento sobre as consequências do seu uso, ou essa questão de deriva, essa questão de tecnologia de aplicação para o seu uso. Então, nós conhecemos o suficiente daquilo que estamos usando, né, que nós estamos aplicando na agricultura. Então, na verdade, o que ela coloca é um convite a um bom senso para uma vida, né, para que a gente consiga ter um uso adequado, né, na agricultura, ter uma relação equilibrada dentro do sistema agrícola. Então, o DDT, ele existia um problema, né, de tecnologia de aplicação, como eu falei para vocês. Se ele atingisse só o inseto, talvez não tivesse todas as consequências que a gente conhece, mas obviamente que naquele momento, até hoje, muitas dessas moléculas, isso é um hiato, é um problema que ainda não foi resolvido. Como atingir somente o alvo de uma maneira eficaz e correta, né? A gente tem um nível de proporcionalidade e de exposição em que, além do alvo, outros agentes são expostos, como os alimentos. A gente se alimenta de produtos que têm resíduos desses agrotóxicos. E isso tem uma consequência para nós, seres humanos. Tá? Então, como melhorar essa... deixa eu ver aqui. E aí você tem como uma forma para todas essas moléculas que existiram e que existem atualmente para combate, como só uma das táticas de controle que nós temos, que é a aplicação de fungicidas, inseticidas e herbicidas. Existem outras estratégias também, controle biológico, controle genético, controle físico, controle cultural. Todas elas têm uma série de estratégias que o homem criou para tentar minimizar a ação danosa, as perdas e os danos provocados por esses agentes. Então, para que a gente consiga ter uma eficácia, com relação à aplicação de molécula química, a tecnologia de aplicação ela tem como uma estratégia principal a correta aplicação desse produto, de forma que atinja o alvo de novo. Toda vez que falar de tecnologia de aplicação, pense na palavra alvo. E outra questão é a quantidade necessária de aplicação, né? Lembra que eu falei para vocês sobre a lavagem? Até hoje, a agricultura ela é baseada, a gente tem essa ideia de que se eu lavar a planta, aí eu vou ter com a cauda do fungicida, do herbicida, do inseticida, eu vou ter uma eficácia com relação ao controle. Então, e quando eu estou falando da quantidade necessária, eu também tenho que pensar a respeito do problema. Se existir o problema, eu aplicar. A gente tem muitas situações do agronegócio que a gente aplica um produto mas muitas vezes o indivíduo que está conduzindo a lavoura não tem uma noção
sobre o momento certo de aplicação ou se existe o problema para aplicar aquele produto. Existem anos que você não tem surtos de pragas, não tem o surto da doença, e aplica porque o indivíduo não consegue monitorar ou não sabe fazer um monitoramento para fazer a tomada de decisão, que talvez esse seja um gargalo extremamente importante para a produção agrícola. E quando eu falo de quantidade necessária, é eu não jogar dinheiro fora, não jogar dinheiro naquela linha de cultivo, que não teria por que gotas chegarem naquela linha de cultivo, de você jogar a molécula para o vizinho, como acontece, a gente falou de deriva até de calcário, né, nas aulas anteriores, de jogar a molécula num alvo que você está jogando dinheiro fora, né? Mesmo os herbicidas, né, de contato, as diferentes naturezas que nós temos dessas moléculas, sistêmico, contato, existe um alvo que você precisa, você tem que imaginar na quantidade, qual é a quantidade certa que você vai aplicar, a vazão dos bicos que você tem da pulverização, a altura, né, da barra de aplicação. Isso tudo vai influenciar em você atingir ou não esse alvo, né? A pressão que você está colocando dentro do tanque. Então, o equipamento calibrado tem a ver com essas relações de correta aplicação, de quantidade necessária, da forma econômica de aplicação desses produtos, e ter o mínimo de contaminação, falando de um apelo social, de um apelo fora da questão econômica, quando a gente erra no processo de aplicação desse produto. Então, o objetivo final, né, de qualquer aplicação dessa tática, uma dessas estratégias de manejo integrado, que é a aplicação de uma molécula química, é que você atinja o alvo, né, em que você atinja o fungo, que atinja o ácaro, que atinja com relação ao problema. Então, vocês poderiam me perguntar, mas professor, mas como que eu faço isso? Isso é praticamente impossível. Então, existem técnicas para que você consiga atingir esse objetivo, para que você minimize custos de produção, para que você atinja o alvo e que você não jogue molécula fora, dinheiro fora. É isso que acontece quando você aplica fora dessa região. Então, se você aplica numa linha de cultivo, como você pode calibrar a barra da aplicação, né, do pulverizador, para que ela minimize, para que você consiga minimizar os gastos, os custos de aplicação desse volume. A velocidade do trator, né? Então, às vezes, sabe a velocidade correta e você... e isso vai estar relacionado com a eficácia. E, normalmente, as pessoas atribuem um produto ineficaz, mas, às vezes, está relacionado a uma má aplicação, né, do produto, porque não atingiu o alvo. É essa questão da distância entre os alvos, os elementos de interesse. Né? É isso mesmo, né, Felipe? Então, na verdade, esse sistema de pulverização que eu estou falando para vocês, ele sempre, teoricamente, né, ele está relacionado a essa questão de uma quantidade, a gente coloca uma quantidade de gotas a mais, considerando que cada gota vai atingir esse alvo, esse micro-organismo, ou esse inseto, ou essa planta, então ela é sempre uma quantidade muito maior, mas qual é a quantidade necessária para você, de limite, para que você aplique e não esteja jogando a molécula fora, que esse é o ponto. Então, boa parte do que a gente aplica, ela normalmente, o que a gente vê hoje, ela não atinge o alvo, e o objetivo da aplicação é reduzir o dano provocado por esse alvo e maximizar o potencial produtivo da cultura que você está considerando, tá? Então, para isso, é importante que vocês conheçam, né, quando aplicam esse produto, a questão da eficácia, né? Então, vocês podem fazer... Hoje eu estava falando com um aluno, né, meu do mestrado, e falando para ele evitar a questão do termo de ensaio, né? Ensaio é quando não tem
um delineamento estatístico. Então, às vezes, você pode fazer um teste dentro de uma, que a gente chama de ensaio, dentro de uma lavoura, em que você pode, não tem repetições, pode colocar uma parcela sem aplicação de um determinado insumo. Às vezes, empresas trazem para vocês opções de insumos, testa com e sem, né? Então, se a produtividade, né, da parcela que foi aplicada o insumo, ela foi de 2.200 quilos, a parcela 100 foi de 1.500, então essa subtração, essa diferença, colocando numa escala de porcentagem, é o que a gente chama de eficácia. Lembra que eu falei para vocês sobre acurácia, acho que foi na última aula, precisão e acurácia? Então essa eficácia, ela está muito relacionada com isso, então vocês podem perfeitamente calcular a questão de, para tudo, em todos os insumos que vocês têm, se ele é útil ou não, dividir uma porção de dentro da lavoura comercial e calcular isso, e justamente refletir sobre essa questão, se é algo bom que causa incremento, por que não repetir? Então, essa eficácia é algo muito bem-vindo dentro dessa prática, dentro de uma política mais aplicada do uso desses diferentes insumos que nós temos na agricultura. Tá? Então, a eficácia de um herbicida, por exemplo, ele tem lá uma porcentagem aceitável em literatura, que é de 30% a 60% para plantas adultas, e de 0,5% a 2% de eficácia dessas aplicações. Então, é o quanto dessas gotículas que você põe, o quanto que ele tem que matar. Então, se considera isso como sendo uma amplitude aceitável. Eu tenho só de herbicida e inseticida. De inseticida, nós temos uma amplitude de 0, no caso de afídeos, de até 0,02%, ou de 0 a 0,01%. Né? Então, dependendo, quanto menor o organismo, mais difícil você tem, maior é o desafio, né? Não posso falar de difícil, porque senão vocês vão ficar com essa ideia, né? Maior é o desafio que vocês têm como profissionais para justamente otimizar esse tráfego dessa gota para que atinja esse alvo. Então, nós temos agrotóxicos muito bons, mas a nossa mira é muito ruim. Então, a grande questão que a gente fala de tecnologia de aplicação é isso. Então, como melhorar essa mira? E que talvez muitos desses problemas que a gente vê associados no ambiente com relação ao uso dos agrotóxicos e ter essa população, né, que talvez haja, às vezes, de um modo contra o uso dessas moléculas, ela tem um pouco a ver com essa questão dessa mira ruim que nós temos, ou até mesmo a desobediência aos prazos de carência, a manutenção de resíduos sobre as plantas. Então, como a gente evitar isso? Talvez seja esse o X da questão, né? A gente responder com trabalho muito mais do que ficar criticando as pessoas, isso falando na internet para uma pessoa que, né, não entende de agricultura, então não tem como, né? Então, se a pessoa perguntar para você, é importante você ter um embasamento para poder ressaltar, explicar, questionar, ao invés de você criar uma frente de é importante ter diálogos, é importante o problema as questões serem problematizadas, mas, acima de tudo, como uma etapa final dessa problematização, é importante a gente trazer soluções para essas questões. E quem vai trazer a solução é o agrônomo. Não adianta você ficar querendo trazer soluções com um bate-boca desnecessário, isso não vai melhorar o setor, muito pelo contrário, né? Então, o setor necessita de trabalho, necessita de ação, planos de ação, em que a gente converse e dialogue através de um braço forte e firme, implementando essas questões que fazem com que reduzam, né, os objetivos de produção, de produtividade das lavouras, e que minimizem o impacto dessas pragas. Eu acho que é por aí que é a forma de pensar, estudar muito, né? O resto da vida, ficar o tempo todo atento, né? Então, em qualquer profissão, eu acho que a gente necessita de um estado de atenção muito intenso. Sempre estar atento, ler muito as coisas, para ter uma opinião formada sobre as coisas e não ser uma massa de manobra, né?
Então, na agricultura, e quando a gente fala sobre tecnologia de aplicação, a deriva é um ponto muito importante, que é justamente isso, esse desvio desse alvo, né? Ao invés da molécula chegar no alvo que você deseja, ela vai ser desviada. E, obviamente, esse investimento que você colocou para realizar a aplicação no local, ele vai dinheiro sendo jogado fora, né? Então, o agrônomo ele vai reger esse caminhamento dessa molécula de maneira que ele atinja esse alvo, tá? Então, eu sempre falo, a gente sempre comenta, honestamente, assim, existem dois tipos de terminologias para a gente se referir a essas moléculas químicas que são aplicadas na agricultura, que eu tenho... que eu acho muito interessante. Uma é o termo de agrotóxicos e o outro é o termo de produtos fitossanitários, que eu acho muito interessantes para os profissionais serem utilizados. Por quê? Por exemplo, quando eu falo agrotóxico, se alguém questionar a questão da forma como eu me refiro, existe um decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002, no artigo 4, ele dá esse conceito de que essas moléculas, né, produtos e agentes de processos físicos, químicos e biológicos destinados no setor de produção a combaterem agentes patogênicos. Ele é muito grande, eu fiz um resumão do que significa, em que ele dá o conceito. Então, eu estou previsto pela lei. Então, se eu falar agrotóxico, seria, embora muitos setores considerem isso nocivo, enfim. Existe um outro termo que se utiliza muito, defensivos agrícolas, né? Mas existe uma barreira, um problema no que diz respeito linguístico, no que diz respeito ao português. Quando a gente fala defensivo agrícola, a gente está falando de algo que defende alguma coisa, né? Defende alguém. Na verdade, é alguém que está aplicando para que proteja a planta, né? Então, o correto seria defensor agrícola. Então, um herbicida seria um defensor agrícola, né? Se fosse pensar do ponto de vista linguístico. Então, se questiona a questão do uso de defensivo agrícola por uma questão de português só, embora tenha uma relação mais amena, né? Mas defensor, linguisticamente, seria mais correto do que defensivo, né? E o segundo nome que eu considero é a questão de produto fitossanitário. E volto a dizer também, no momento que eu chamo de um produto fitossanitário, eu também estou chamando, ele está previsto, né, numa legislação do CONISU, né, aqui do COSAV, existe uma publicação em que ele dá esse conceito desses produtos fitossanitários, que tem um conceito muito semelhante do que é o agrotóxico, que foi previsto nesse decreto 4.074. Ok? Então, essa estratégia de controle químico que a gente utiliza na agricultura, ela tem esses dois amparos que a gente tem. Um é o decreto 4.074 e uma portaria do COSAV, né, em que eles colocaram na norma e que em todas as publicações do CONISU eles utilizam esse tipo de nomenclatura. Talvez isso seja no futuro, no Brasil inteiro, né, você tem uma alteração dessa lei e seja chamado de produto fitossanitário, seria a forma mais relacionada. E quando eu falo de relacionada, não é minha opinião própria, uma relação conceitual que está amparada por uma lei federal, né? Então, se a gente tem como um embasamento, que a gente fique embasado no que a gente chama de um decreto ou de uma portaria de uma lei governamental, tá? Então, o veneno também foi dito para esses produtos que são aplicados na planta, ele também tem todas as questões, né, muito relacionadas à a diferença entre medicamento e veneno, né, é a questão da dose, a quantidade que é aplicada. Então, são questões que, às vezes, se a gente está pensando sobre o uso ou não, qual é a melhor terminologia, então qual é a melhor forma, né? De maneira alguma eu quero estar aqui como dono da razão, mas
que, na verdade, eu estou querendo colocar é aquilo que, os amparos que nós temos com relação à ciência, com relação ao sistema de produção, e não, e que, na verdade, as escolhas sejam feitas por vocês, as escolhas sobre filosofias, né? Filosofias um rigor com relação ao que é certo e é errado. Então, é muito importante que nós tenhamos muito cuidado sobre as verdades totalmente absolutas que a gente levanta bandeiras, né? Talvez isso que eu estou falando, daqui a pouco vocês possam estar me questionando também, baseados em algum tipo de literatura, publicação, coisa. É isso, a gente precisa evoluir com argumentos que estejam fora de uma questão, da minha opinião, mas sim que estejam relacionados à questão de especialistas com relação à ciência. Acho que é esse o caminho que a gente deve seguir. Questionar, questionar e questionar, mas não pura e simplesmente sem nenhum embasamento técnico. Esse embasamento técnico é muito bem-vindo. Outro nome que a gente encontra, né, para os produtos aplicados na agricultura para a relação aos pesticidas, né? Então, vocês têm, considera-se, né, como sendo esses agentes que afetam as culturas, né? Sida, em latim, quer dizer morte, e peste, às vezes as pessoas associam a peste bubônica, ou então algumas doenças que talvez isso não esteja atrelado como uma eficácia do produto contra essas pestes, né? Quando eu falo para vocês sobre o que significa peste na sua cabeça, vem a entender, nunca vai pensar numa planta daninha, nunca vai pensar numa bactéria, num fungo, você vai associar a algumas questões históricas que a gente viu, que a gente já estudou, né? Então, são na verdade, divagações, são questões que estão relacionadas que eu estou colocando aqui, fazendo um contraponto para a gente imaginar qual a forma de a gente se referir a esse conceito dessas moléculas que a gente aplica e que precisam atingir esse alvo, tá? Então, existe uma estratégia nacional do governo, né, que é liderada pelo Ministério da Agricultura, que é uma estratégia nacional de controle de pragas, e essas pragas que eu estou querendo falar no sentido amplo. Pragas praga, doença e planta daninha, e ele vem através de uma legislação que estabelece barreiras sanitárias para impedir, para proteger o agronegócio dentro do Brasil, que essas pragas não se espalhem dentro do Brasil. Existem algumas regiões que são áreas livres de algumas pragas no Brasil e outras que não existem. Então, existem estratégias para que elas fiquem contidas nos estados e que elas não sejam espalhadas, assim como existem estratégias dentro dos portos, dentro dos aeroportos, para que pragas não cheguem no Brasil de outros países, a gente chama de pragas quarentenárias. Então, através dessa barreira sanitária, você tem um princípio relacionado da tecnologia, né, de aplicação, que é essa história de não atingir o alvo, evitando com que a praga chegue dentro do agronegócio, tá? É claro que dentro dos sistemas agrícolas, o manejo integrado, né, dessas pragas é uma estratégia de você minimizar essa questão do alvo, a ponto que algumas culturas você consegue conviver até um nível de dano econômico aceitável, tá? E é claro que a gente precisa sempre, para cada problema, né, para cada cultura, vocês têm que saber quando, como, onde, né, e as medidas a serem tomadas para comporem, né, hoje em dia tem a história dos metadados, né, metadados são tão utilizados dentro da internet, dentro desses aplicativos, que fazem sugerem para a gente comprar coisas. Isso tem a ver com metadados, quantos likes você dá em coisas assim, né, em diferentes redes sociais, e isso também esses bancos de dados que vão ser formados, né, que vão dissecar, que já dissecam com grande propriedade dentro dos ambientes virtuais que nós temos, de celulares, de smartphones, de redes sociais,
a gente tem que usar isso também dentro da agricultura, né? Esses metadados para criarem esses bancos de dados e auxiliarem sobre aquela grande questão que eu falei para vocês sobre alvo, atingir o alvo e com maior eficácia e reduzir caudas, volumes de aplicação de produtos que eles atinjam o alvo necessário, tá? E no momento que, quando esse alvo está presente, essas diferentes pragas, nós temos diferentes estratégias, métodos de controle, onde você pode utilizar a estratégia que é a estratégia química que envolve tecnologia de aplicação. Só que essa molécula que você vai aplicar, ela depende de condições climáticas, ela depende da sensibilidade da cultura, algumas culturas elas sofrem fitotoxidez, depende da regulagem e das perfeitas condições de uso das máquinas e os implementos, né? O implemento interligado à máquina para que ele funcione. O operador, o tipo de produto, e para que a gente consiga trabalhar essas perdas da aplicação desse produto que tem um custo. E essas perdas, elas poderão ser decorrentes como? Né? Com a aplicação desses produtos fitossanitários. Então, perdas por evaporação. Como que ocorre essa evaporação? Quando se aplica num momento muito quente, a molécula evapora e concentra o produto e ocorre fitotoxidez. Perdas porque você aplicou num momento que tinha um vento com uma velocidade muito intensa e aí houve uma deriva. Ou que você não regulou corretamente os bicos, a vazão e espalhou de uma maneira desigual o volume de cauda e que ele não recobriu sobre o alvo, ou que a cauda caiu no chão, no corredor, falando de inseticida e fungicida, e não atingiu, não protegeu a planta. Esse escorrimento que a gente vê, escorrimento superficial, uma quantidade de volume muito além do que é o necessário, os adjuvantes para fazerem com que a cauda fique presa na superfície cerosa, né, que muitas folhas, elas têm cutículas, e às vezes vocês têm adjuvantes que auxiliam nessa tenacidade da cauda sobre a superfície da planta. E, consequentemente, no momento que você raciocina em cima desse processo, você vai ter um controle mais eficaz, você vai evitar o desperdício, né, você vai ter uma ampliação, né, uma redução do custo de produção, um aumento do rendimento. Né? Lembra que eu falei para vocês como calcular a eficácia? Eu posso fazer com 2 parcelas, comparar o valor de produtividade, posso fazer repetições, é tudo uma questão de facilidade ou não aos processos, para você calcular a diferença que existe de produtividade e que esses sacos a mais vão render quanto em dinheiro. Né? É claro que essa quantidade de dinheiro vai variar dependendo do ano. Né? Hoje, vale muito para a soja, por causa do preço. As questões no momento que você trata dessas perdas, você reduz contaminações, ambientais, e aumenta a eficácia através de boas práticas de tecnologia de aplicação. Tá? Algumas culturas, vocês utilizam um excesso da aplicação de alguns produtos, e que isso vai fazer com que haja um resíduo, né, de produto, e que alguns mercados, eles rejeitam um produto que contenha as questões de rastreabilidade, né? Então, às vezes, alguns produtos alimentares, eles têm um código de barra que diz exatamente a quantidade de produtos fitossanitários que foram aplicados. E alguns mercados externos, né? Não sei, talvez mercado interno tenha as questões da agricultura orgânica, agricultura convencional, ela cria essa questão de deixar de comprar um produto convencional para comprar um produto orgânico por causa dessa questão do resíduo. Então, é a questão de qualidade do produto em que o consumidor vai exigir isso. E tem muitos mercados de carne, para todos os tipos de produtos agropecuários, esses resíduos de moléculas, eles vão ter consequências no que diz respeito a esse excesso, né, da aplicação de produtos e, consequentemente, prejudicando o comércio
através do processo dessas análises que são feitas nas moléculas, nos produtos que contêm esses resíduos agrícolas. Então, a gente evoluiu muito, até mesmo para detectar esses diferentes tipos de moléculas nesses alimentos que a gente consome. Então, o que eu preparei para vocês era isso hoje, sobre tecnologia de aplicação, que é, na verdade, toda a essência da minha fala é com relação ao desperdício, né? E a aplicação de modo que ela atinja o alvo desses agentes que nós temos de um dos componentes do manejo integrado. Então, nós temos mais ou menos 9 ou 10 tipos de estratégias que definem o momento exato da aplicação, né? Então, atualmente a gente vê muitos sistemas de aplicação desses produtos fitossanitários baseados em estágio fenológico, uma aplicação às cegas, principalmente da aplicação, às vezes aplicando um produto e ele não é necessário, por causa de uma falta que nós, talvez eu, professor, e todos nós que formamos, né, vocês, de ensiná-los sobre essa questão da tomada de decisão sobre quando entrar com o produto e que você consiga fazer esse monitoramento adequado para justamente saber qual é a época e o momento certo. A gente tem estratégias de agricultura de precisão que com base em informações climáticas, com base em reflectância, né, luminosa, né, da planta, né, do dossel. Então, pelo tipo de radiação, as fotografias aéreas pelos voantes, né, os veículos não tripulados, essas informações elas permitem vocês traçarem estratégias, né, mais espaciais para a tomada de decisão desses produtos. Existem estações climáticas que você, pela umidade, pela temperatura, ela está indicando qual é a condição favorável para o surgimento de um determinado patógeno. E ali, quando chega nas amplitudes que são essenciais para a infecção, para que esse patógeno penetre no tecido da planta, existem aplicativos que podem definir e decidir, usando essas questões de conjunto de dados simultâneos, para realizar essa aplicação, tá? Então, era mais ou menos isso, e aí na próxima aula eu faço essa complementação com relação aos momentos de aplicação que nós temos. Minha mãe falava muito essa palavra quando eu era pequena. O quê? O que, João Vitor? Suco de laranja para exportação é um exemplo, é o segundo maior produto, né? Peste, é isso aí. Minha mãe também, mas a gente era uma peste, né, gente? A gente não, alguns de vocês talvez vocês sejam santos, né? Deixa eu ver quem que tem cara de santo aqui. Eu acho que a Bianca era santinha, Débora é santinha, Júlia era santinha. O João tem cara de ser santo, né, João? Hã? João Vitor. Hã? Eu estou atrasado com relação às atividades, os vídeos eu ainda consigo adiantar, mas eu vou fazer um serão nesse final de semana para poder complementar tudo isso, e talvez semana que vem seja a nossa última aula, ok? E aí, até a próxima então, gente. Guilherme Scramin, eu acho que não era uma peste, era uma peste, Scramin? Não, né? Não era, não. Deixa eu ver quem que é aqui. O Giovanni, eu acho que era danado, Giovanni. Não, Giovanni? Hã? Demais. É criança, né? Toda criança, para ser criança, ela é arteira. Se não for arteira, não é criança, né? Então, até a próxima, gente. Então, por hoje eu vou ficar por aqui. Tá bom?